Prezados abençoados, vocês chegaram até a aula 7, então significa que vocês passaram por todo o conceito, tipos de empreendedores, tipos de empreendedorismo, fracassos, sucessos e, acredito e espero eu, que tenham compreendido que essa foi uma parte introdutória da disciplina. Por quê? Porque hoje é um assunto em voga, ainda mais quando a gente traz todo esse universo de empreendedorismo para as startups, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Mas por que é o grande assunto do momento? Porque as possibilidades são infinitas, desde que você tenha uma boa ideia, um público específico e uma boa estrutura para poder fazer isso, e não uma estrutura grande, tá? Então vamos compreender legal. Qual o principal conceito do empreendedorismo? É gerar micro e pequenas empresas? É muito mais, tá? É o resultado tangível de intangível de uma pessoa com uma boa ideia. E não só isso, é algo que vai movimentar a economia, porque um país não é construído sobre empresas de grande porte, senão ele quebraria. Hoje, o papel do pequeno empresário e do médio empresário e até do microempresário é que alavancam a economia, geram empregos, criam possibilidades e principalmente crescimento, fomentam o mercado, fomentam a economia, pautam a economia. Então, se eu tenho mais empresas fechando, significa que a minha economia não está legal. Porque o micro, o pequeno e até o médio é que sofrem um baque violento numa economia ruim, de um projeto ruim ou até mesmo de uma completa ausência de informação do empreendedor. Então é interessante a gente sacar esse tipo de coisa e como ela é importante. Então o conceito é um só, é gerar recurso, gerar receita e movimentar a economia. Como? Por bens de consumo tangíveis e bens intangíveis e serviços. Tá? Serviços das mais variáveis formas, sendo uma indústria que produza bens, ou seja, em uma empresa que só preste serviços. Tá? Depois que a gente compreendeu como é que funciona o conceito do empreendedorismo, é legal a gente saber os tipos de empreendedores. Vocês viram que nós temos o informal, o cooperado, o individual, o franqueador e franqueado, o social, o corporativo, o público, do conhecimento do negócio próprio. Leandro, qual é o melhor? Não existe o melhor. A questão é saber em qual deles você se encaixa e, acima de tudo, como você vai planejar cada um desses modelos de negócio. Os rótulos, as estruturas colocadas pelo Sebrae ou por qualquer livro são apenas para poder focar você com uma sequência de ideias, milhões de informações para um caminho legal, tá? Mas o principal é o seguinte, é como você vai operacionalizar a sua ideia. Muito mais do que você ver uma palestra de empreendedorismo, ou muito mais até do que você ler inúmeros livros, é você saber como você vai operacionalizar. Quais são passos que podem te prover um mínimo de risco. Por que um mínimo de risco? Porque eu não posso falar que eu vou te dar segurança, tá? Ou que qualquer livro vai te dar segurança. Às vezes você pode seguir todos os passos possíveis, escolher a forma de empreendedor que você é, e ao mesmo tempo dar errado, porque sua ideia não tem sucesso, ela não se sustenta. Então a gente fala que todo o processo do empreendedorismo formalizado, pautado em conhecimento, é para minimizar riscos, tá? E não trazer 100% de segurança. Lembra, quem manda em qualquer ambiente de negócios é o ambiente externo do consumidor. E ele muda muito rápido. Então não adianta você virar e falar assim, olha, eu fiz um negócio com 100% de sucesso, aquela franquia vai dar muito dinheiro. Não sei, talvez você tenha escolhido um ponto muito ruim, ou até a cidade é ruim para a sua franquia. Ou ainda, o modelo de negócio que você escolheu não tem uma aceitação do público. Entendam sempre isso, tá? Os rótulos de tipos de empreendedores, eles foram unicamente criados para que você possa focar na forma que você é e talvez procurar as melhores referências para você poder se desenvolver. Depois a gente vem o quê? Algo que é básico. Eu vou empreender por necessidade ou por oportunidade? São duas vertentes bem interessantes. Quando a gente fala em empreender por necessidade, não possui um planejamento muito específico, ou às vezes a questão é poder buscar a subsistência da família, sua própria subsistência, o que limita muito ele, porque ele está pensando muito mais em ganhar do que propriamente gerar inovações. Não é que é ruim, muitos negócios começam empreendendo por necessidade, porém muitos costumam ficar apenas na necessidade, por falta de planejamento, porque se eu tenho que vender constantemente, e até contratar pessoas é difícil, eu não consigo pensar, eu não consigo inovar, eu não consigo fazer o planejamento. Já por oportunidade, normalmente são pessoas que já possuem uma estrutura bem feita, ou às vezes já tem até um certo recurso, uma certa tranquilidade. Ele enxerga que existe potencial no mercado e gera um bom negócio para o mercado, entendeu? Consequentemente,
a oportunidade ela vai chegar num aspecto muito interessante, porque vai prover para o empreendedor um pouco mais de clareza no que ele quer, reduzindo o risco. Eu planejo de forma melhor, eu consigo fazer um relacionamento com o cliente melhor. Então essas são as duas formas. Não é estranho ver necessidade virar oportunidade, porque é também muito comum do empreendedor brasileiro isso, como também pode acontecer da oportunidade ter sido muito boa no começo e por várias ações ruins, o cara depois volta a estaca zero empreendendo por necessidade, porque ele começa a ver o desespero bater na porta antes de fechar. Então nós temos os dois cenários acontecendo muito direto nas empresas e principalmente com os empreendedores. Aí a gente chega na questão da mortalidade de empresas. Por que que existe a questão de mortalidade? Porque ela torna-se importante para que a gente possa ver o nível de desenvolvimento do país. A mortalidade indica o quão desenvolvida vem sendo as nossas capacidades empreendedoras, consequentemente a saúde do nosso país e o nosso ambiente econômico. Se eu tenho muitas empresas abrindo e durando muito mais do que 4 ou 5 anos, significa que eu tenho um ambiente favorável de negócio. O meu empreendedor ele tem uma capacidade formal muito grande para compreender os conceitos, compreender o mercado e gerar bons negócios. Se eu tenho um cenário onde empresas fecham as portas antes dos 5 anos e principalmente antes dos 2 anos, o meu ambiente financeiro é muito incerto e meu nível de formação é muito ruim, eu tenho um problema. Porque a economia desse país vai se tornar frágil, ocorre uma retração no consumo, as pessoas ficam mais conservadoras e principalmente elas tendem a não empreender por medo, por risco, ou quando empreendem, quebram, fazem parte de uma estatística ruim. Vocês vão ver que a gente tem muita semelhança com o atual cenário do Brasil ou até mesmo com a constante história do Brasil, né? Lembrando que nenhum país ou nenhuma nação vai viver só de altas, tá? Existem as baixas, o problema é como você dá resposta para elas. Tudo vem através do planejamento. A mortalidade da empresa, o que mais assusta é que todas elas esbarram na falta de planejamento. Existe às vezes um bom recurso, existe às vezes uma boa ideia, porém o plano não funciona. A pessoa não teve a capacidade de se preparar antes, ter 6 meses de preparação antes para gerar o negócio como ele deve ser feito. Isso é muito preocupante, tá? Aliás, isso é um dos fatores que reduzem até a quantidade de crédito dentro de uma nação, a quantidade de consumo dentro de uma nação, porque as pessoas vão empreendendo na cara e coragem, não produzem conhecimento para poder ir a campo e montar o seu negócio, tá? Lembrando que no Brasil nós temos duas datas muito distintas, o empreendedorismo antes de 2004 e o empreendedorismo depois de 2008. Ou seja, nós temos uma queda muito ruim em 2004, onde o cenário era muito incerto, e uma bonança muito grande em 2008, onde muitos negócios começam a ser executados, uma grande liquidez de crédito acontece e muitos negócios são montados. Lembrando também que depois de 2015 o cenário muda completamente e a gente volta a experimentar um pouco do que era antes de 2004, que é um pouco preocupante, tá? Mas existe salvação? Olha, empreender em cenários de crise não é ruim, como muitos pensam. O problema é ficar esperto para você não fazer parte da estatística de mortalidade de empresas, tá? Principais fatores de mortalidade de empresa. Olha, podemos citar vários. Postura do gestor, ambiente de negócio, crise, ausência de crédito, equívoco na hora de você implementar a ideia, falta de inovação básica, mas tudo isso vai esbarrar em planejamento. Então planejamento é algo muito amplo. Se a gente fosse observar planejamento, eu acho que teria pelo menos umas 80, 90, 100 variáveis que a gente deveria observar. Eu listei algumas apenas no site e deixei artigo para outras. Mas é interessante você compreender que o planejamento não é algo absurdo. Nossa, eu preciso de uma pessoa extremamente especializada. Seria bom, lógico. Mas são coisas simples que você possui informação a todo momento. O problema é como você, empreendedor, vai conseguir operacionalizar essa ideia, tá? É como eu falo, cuidado com a síndrome da palestra, onde você senta, o cara te dá uma energia motivadora absurda e para ali. Você sentou lá, comeu seu lanche, morreu metade da motivação, porque nada mais que foi um espetáculo. Eles não te deram uma forma como isso vai ser operacionalizado. Talvez eles queiram te vender isso. Quando na verdade a informação é vasta, está aberta, é só você conseguir compreender e aplicar, entendeu? Então vamos lá. Eu listei aqui algumas que eu vou estar lendo, né? Estou com ele lá na tela,
Que primeiro foi desconhecimento do mercado, falta de capital de giro, falta de divulgação, controle financeiro e qualificação da equipe. Vamos só pegar o primeiro dos itens, que é o que vai construir o seu planejamento, desconhecimento do mercado. Se eu vou abrir um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender quem, como funcionam meus concorrentes, quais são os fornecedores do meu negócio, como é que funciona a dinâmica do meu negócio e qual é o perfil do meu público. Como isso acontece? Pesquisa de campo. Não tem outra forma. Você vai no concorrente, analisa tudo que ele possui, estrutura, equipe, se for no restaurante, o cardápio, a forma como ele executa o serviço, como ele se relaciona, como é que ele ocorre o marketing. Pô, se é o fornecedor, quais são os principais fornecedores que você enxerga que vão abastecer esse seu concorrente, como vai ser com você, qual é a forma de negociação, sazonalidade de itens. Pô, Leandro, e o perfil do público-alvo? Aí, campeão, não existe outra forma. É pesquisa, é conhecer os aspectos subjetivos, é conhecer o ticket médio de compra, e tudo isso a gente vai compreender bem na disciplina de empreendedorismo para utilizar muito bem empreendedorismo 2 e depois elaboração de plano de negócios 1, 2 e tópicos avançados em administração 1 e 2, que é o TCC. Tá? É fácil? Não. Consequentemente, talvez seja a parte mais complexa de todo o curso, mas a mais gratificante e aquela que, como eu disse anteriormente, não te traz segurança, mas reduz muito a sua incerteza e o seu risco. Tá? Pô, Leandro, mas esses são apenas alguns fatores? Você fala só de planejamento? Não, só de planejamento. Você pode ter um excelente planejamento, mas não ter grana. É um fator muito interessante. Ou você dimensionou seu negócio de forma muito errada, você fez o planejamento, a pesquisa, mas na hora que você projetou o seu negócio, você não projetou ele muito bem. Então também conhecer bem as variáveis. Então esse é um grande fator de mortalidade das empresas, tá? O tópico 7, que é a nossa querida aula, é o que? Pô, Leandro, sucessos e insucessos, ou sucessos e fracassos do empreendedorismo. O negócio é o seguinte, eu costumo falar que o tempero da coisa é o ambiente externo, é a dinâmica de mercado, é a tendência que o consumidor trabalha. Como, por exemplo, nós vivemos tendências na moda, no costume das pessoas, na televisão, na música, e por que não nos negócios? Tá? Nós podemos citar inúmeras franquias que abriram relacionada a comida, paleteiros, parte de gelatos, castanhas, que não sobreviveram até hoje, mas quando existiram fizeram um boom, atraíram pessoas, ou mesmo os food trucks que estão sobrevivendo dentro dessa estrutura, tá? Ou ainda a questão de todo mundo querer de 2008 para frente desenvolver uma rede social, porque o Facebook bombou. Então temos tendências. O grande ponto é até que ponto eu compreendo essa tendência, posso aproveitar dela e posso gerar um bom negócio. Então eu acho que o grande tempero para a gente poder colocar essas causas de sucessos e insucessos também seria a tendência. Ela tem um grande poder dentro do negócio, como em tudo, né? Então é o seguinte, tudo que a gente vem falando, tudo que a gente vai discutir na disciplina, tudo que a gente chegou aqui até agora, é saber que existem fatores que a gente nem sonha que podem afetar o negócio. E é por isso que a gente busca a constante especialização, se fosse colocar esse termo, é saber muito mais do que todas as disciplinas podem fomentar e a gente observar que cada uma pode compor empreendedorismo de formas muito diferentes. Tá? Negócios são gerados por pessoas e também são modificados por pessoas. Então coisas como tendência, incerteza, mudança de comportamento, inovação tecnológica podem gerar tanto itens para o sucesso quanto para o fracasso. Tá? Um caso muito simples para a gente ver o sucesso e insucesso, podemos citar as videolocadoras. Tá? De 98 até 2005 foi o ápice. Nós tivemos a conversão do VHS para o DVD. Olha o processo de inovação tecnológica dentro de tudo isso. Consequentemente nós tivemos a internet rodeando tudo isso e fortalecendo essa estrutura, e nós tivemos um boom, um estouro do que vinha desde a década de 80 para frente, né, quando começaram as fitas VHS. De 2006 até chegar em 2010 nós tivemos a completa morte do segmento. Por quê? Pirataria, a questão dos torrents ou a internet aberta para divulgação de filmes, grupos que legendavam filmes, séries. Então você começa a perceber que o mercado começa a dar sinais de queda e uma conversão para a inovação tecnológica muito rápida. Isso foi mais rápido do que a indústria pôde dar resposta, do que a própria indústria pôde barrar. Nenhuma das grandes produtoras conseguiu barrar a pirataria. E hoje ela até auxilia certas séries, né? Por exemplo, se a gente for pegar a Tropa de Elite, ele só se tornou um fenômeno tão grande porque a pirataria ajudou.
Olha que interessante. Uma coisa errada contribuindo para o sucesso de um grande filme, tá? Então compreendam que um fator tão simples como inovação tecnológica, que para uns parece ser simples, mas dentro da dinâmica do negócio ela é muito significativa, pode derrubar um segmento inteiro. Hoje, o que aconteceu com as videolocadoras? Praticamente extintas. Eu estudei o segmento. Nós tínhamos 88 videolocadoras até o ano de 2008, até o ano de 2005 em Ribeirão Preto, e em 2010, quando eu fiz uma pesquisa, nós tínhamos apenas 22 videolocadoras. Hoje eu não sei o segmento, mas praticamente acabou. O que não acabou virou pizzaria com filme, venda de havaianas com filme, armazém com filme, então nós temos tudo isso, tá? É algo pra gente compreender muito bem, beleza? Eu vou ficando por aqui, vou deixar a avaliação bem descrita e bem clara, então a gente vai compreender o seguinte item, que o processo de empreendedorismo, ele possui muitos fatores externos e fatores de tendência que vão afetar o negócio. E a gente espera que vocês estejam preparados para isso, tá bom? Espero que tenha ficado muito claro e a gente se vê em breve.